que o diploma possa suscitar. Bom, mas isso vai no sentido do que o Dr. Tiago estava a dizer. Eu acho que hoje em dia... Olha-se para as leis e tem que se adivinhar mais ou menos o que Hoje em dia, para ser fiscalista, é preciso ter sentido de humor e ser um fanático das sensações. Porque sentido de humor, porque nós quando lemos aquilo, ou ficamos desesperados ou rimos, só há duas hipóteses, não é? Mas naturalmente não nos podemos rir durante muito tempo, depois temos que interpretar aquilo para os clientes. E hoje em dia, cada vez mais os nossos pareceres é, olha, a minha opinião é esta, mas nós não sabemos o que é que a administração fiscal ou os tribunais irão dizer sobre o assunto. Claro, não. Mas qualquer ser humano também não saberá porque aquilo está redigido de uma forma tal que é muito difícil. Agora, as empresas... explicar a alguém que, por mero acaso, quer investir em Portugal. Não investe. Esses cheiros desapareceram. O investidor queria montar uma fábrica cá, criar emprego, etc. Isso é uma ave rara. Isso pode haver um que vem para cá, está enganado. Mas quando os decisores políticos dizem que é necessário captar investimento e capital estrangeiro, além de fomentar as exportações, só se consegue eliminando os fatores de perturbação desse tipo de investidores, não é? Mas isso ainda não se começou. Mas não, há qualquer coisa que eu não consigo perceber no comportamento que é muito irracional da classe política em Portugal. Por exemplo, costumavam dizer até coisas tão interessantes como a taxa de imposto não influencia o investidor. Isso ouvimos os políticos permanentemente a dizer. Mas isso não são políticos. Os impostos não são assim tão importantes. São os asnos, não são políticos. Mas depois vimos aqui, por exemplo, recomendações ao Governo, a visão das empresas alemãs em Portugal, cerca de 1000 empresas a quem foi perguntada, qual é a primeira prioridade que eles dizem. Bom, isto não se consegue ver, mas é a redução do IRC. Por isso, o que é que E a segunda? E a segunda é aumentar a flexibilidade laboral, melhorar a eficiência dos tribunais e simplificação da legislação laboral, da legislação fiscal. É sempre simplificação, não é? Claro. Mas o primeiro é a redução do IRC. E é uma coisa óbvia. Uma empresa investe. O que é que ela está interessada? Não é os resultados antes de impostos. O que está interessado é com o que é que fica para entregar aos acionistas ou para remunerar os capitalistas que investem nela. Isto é uma coisa óbvia. Por outro lado, o fator certeza é fundamental. Porquê é que nós beneficiamos hoje em dia o investimento especulativo em Portugal com o nosso sistema fiscal? Por causa da incerteza. Não há nada como investir em ações ou obrigações numa situação de incerteza. As empresas, quando investem, é 5, 10, 20 anos. 5, muito curto, normalmente é 10, 15 anos. Sim. Por isso tem que ter um enorme quadro de estabilidade. O que é que nós temos em Portugal? Temos sucessivamente reformas e alterações à lei que não dão qualquer segurança. E temos atualmente até uma coisa mais grave, que está a afastar muitos empresários de cá, que é, temos o regime criminal mais violento do mundo. Porquê? Porque nós pomos milhares de processos de crime todos os anos, que não têm a ver com situações de crime, têm a ver com situações em que isso é utilizado como forma de alavancagem para obrigar as pessoas muitas vezes a pagar. Ou então de regimes criminais que punem situações que não deviam ser punidas. E nós iniciamos em Portugal mais de 10.000 processos de crime na área fiscal por ano. Os Estados Unidos, em 2011, que tem 330 milhões de habitantes, iniciou 1.400. Nós iniciamos 12.000. O que é? Nós temos uma punição criminal de tudo e mais alguma coisa. Basta o empresário quase respirar, porque emite CO2, provavelmente não declarou ou não fez não sei o quê, para ser punido. O que é que isto é? Grau de incerteza. Administradores e gerentes das empresas. Reversões fiscais e um regime criminal duríssimo. O que é que acontece quando uma empresa, por exemplo, está em dificuldades? Afastam-se. As pessoas que, por exemplo, quando uma empresa precisa de ser reestruturada, hoje em dia não é possível praticamente contratar um administrador ou gerente. Porquê? Porque ele pensa, bom, se isto correr mal, embora eu me esforce o mais possível, vão-me tirar o meu património, a minha casa, vão-me tirar tudo. Vai a reversão. Vem a reversão fiscal. Mas a reversão era um instituto para tempos normais. A reversão é um mau instituto para estes tempos anormais. Isto é uma inércia. Totalmente destrutivo, não é? Não. Isso mata tudo. Então, bom, e se juntarmos eu fiquei surpreendido com esta comparação, com este dado comparativo que o Tiago acaba de trazer aqui, não é? Entre os processos fiscais iniciados em Portugal no ano passado versus aos Estados Unidos. E nos Estados Unidos ninguém brinca com o IRS. Não brincam. Não é? O IRS é temidíssimo. Enfim, isso deixa-me surpreendido. E ainda há mais uma coisa curiosa sobre esses dados. Porque isto lá fora estuda-se. Cá é que ou se estuda e não se mostra,
Não se estuda. Ou provavelmente não se estuda. Cada vez que se inicia contra um empresário normal um processo de crime, eles têm estudos na Argentina, na França, em vários países, em 75% dos casos as empresas vão à falência. Porque uma pessoa normal, se tem um processo de crime em cima, fica numa situação de tensão, desconcentração e desespero tão grande que leva a empresa à falência. Por isso, nas PMEs, quando nós pomos este tipo de processos, o resultado normal é falirmos a empresa, gerando um enorme desemprego. A preocupação nos Estados Unidos com isto é tão grande, e na França, que tem que passar por tribunais supremos, tribunais superiores, para verificarem se existe algum fundamento antes de fazerem a acusação. Ora bem, então temos 12 mil processos por ano, não é? E depois os tribunais despacham isto rapidamente. Digo eu. Não, mas esses são de natureza penal. Aqueles de que falamos são de natureza fiscal. Aqueles que andam 15, 20 anos... Não, mas exato. Estes sobre questão... Penal. Estava a ser irónico. Estava a perguntar se, com estas instruções de processos, não é? Não, processos de crime, isto depois é resolvido rapidamente ou arrasta-se também como tudo na justiça Bem, federal? eu não ando no crime, não faço ideia como é que é. Nos fiscais conheço. Não, a nível desta parte, porque hoje em dia tudo é crime, não é? A nível fiscal é impossível. É difícil encontrar qualquer coisa. Se nós nos enganamos a declarar, fizemos falsas declarações porque não acertámos com a declaração. Se não declaramos, também ocultamos informação. Se não se consegue pagar o IVA porque não se recebeu do próprio Estado, é crime. De abuso de confiança fiscal. Se é tudo crime, não é? Para onde quer que se vá. O que acontece é que o sistema é triturante. E como nós vemos os julgamentos, vou dar um exemplo, não tem nada a ver com isto da Casa Pia levar anos e levar imenso tempo, faz exatamente a mesma coisa nos processos fiscais. Por isso, quem fica enredado nestes processos fiscais é normalmente destruído. Entretanto, naturalmente, para facilitar o processo, penhoram os bens da empresa, as contas bancárias, etc, etc, que depois a seguir descobrem que não podem penhorar as máquinas, não fecham a empresa, depois de descobrirem isso já fecharam a empresa. Por isso o processo é absolutamente destrutivo. Eu deixo-me contar-lhe uma história, essa é pessoal, assim de penhora. Um dia recebi a indicação de clientes e ali da ordem que tinham mandado penhorar-me por 208 euros ou não sei o quê. Bom, verificou-se a seguir que já estava pago. Um trabalhão para despenhorar. Estava eu descansado, pá, e um mês depois, segunda penhora igual a essa. Sim. Isto é tudo um absurdo. Mas deixe-me marcar... E penhoras que acontecem hoje em dia ainda, apesar de ter melhorado um bocadinho, que é uma empresa que tem uma tesouraria de 30 milhões, por falar... Nós tivemos um caso tão curioso que é, porque há poucos anos, por causa do ajustamento entre o euro e o escudo, faltaram 30 cêntimos, penhoraram um depósito de 30 e tal milhões de euros numa empresa que não se conseguia perceber porquê, porque era a Segurança Social e não encontramos nunca a razão de ser, que é uma desorganização total, e ficou com o dinheiro todo penhorado. Por um ajustamento entre o euro e o escudo. Por isso, quer dizer, há uma espécie de terrorismo fiscal. E o objetivo, um dos grandes problemas é que o sistema fiscal é visto numa forma só de obter receita dos cidadãos. Ou seja, essa é a percepção que existe do lado de quem investe e do lado de quem lida com a autoridade tributária, não é? E com o sistema fiscal em Portugal. Do lado do sistema fiscal há essa autoanálise, essa percepção ou não? O sistema fiscal o que é da máquina? Sim. Eu acho que não, porque as máquinas, enfim, vivem todos os dias ali presos com aqueles casos que aparecem. Mas deixe-me só sublinhar outra vez, porque este problema dos impostos aparece aqui por si próprio, mas por causa do problema da despesa. Porque o problema dos impostos, todos estes absurdos, cargas excessivas, distorções, etc., são assim por causa da despesa. É por causa da despesa, porque os governos têm que ir atrás para arranjar dinheiro para pagar a despesa. E, portanto, esta lição é que eu gostaria que ficasse muito clara. Estamos a falar dos impostos e das suas dificuldades porque a despesa é que é. E para vocês terem a noção, vocês não trabalham nestes números, desde há 6 anos para cá, todos os impostos e mais as contribuições, sabem o que é que pagaram? Não faço a mínima. Houve um ano em que nem chegou. Faltou 1%. Pessoal e prestações sociais. Tudo isto que aqui estamos a falar, mais contribuições sociais, são mais 20. O resto é déficit. Só pessoal e prestações sociais. Por isso é que a mim me faz muita impressão quando ouço aqui estas discussões acaloradas, as pessoas não fazem mais pequena ideia do que dizem. Nada. Não fazem ideia nenhuma de nada. Tudo isto para pessoal e prestações sociais. Para mais nada. Mas houve um ano em que nem chegou. As despesas foram 101% dos impostos. 101. Ainda faltou 1% para pagar as despesas das prestações. Como é que vocês querem que se arrume este problema? E é isto que a mim me aflige que o Governo não explica.
O Governo tem a obrigação de explicar isto. Mas como é que, por exemplo, o Tribunal Constitucional, que tem que ter em consideração a situação do país, torna impossível praticamente que exista corte de despesa? Porque isto não é sustentável. E há uma coisa que é preciso perceber. É a economia portuguesa com tantos impostos não arranca porque as pessoas não investem. A economia portuguesa não arranca porque as pessoas não trabalham mais, porque confiscam-lhe o rendimento. E por isso, isto é insustentável. E nós temos o envelhecimento da população. Temos a pressão fiscal a levar as pessoas a trabalharem menos horas, a trabalharem menos, as empresas a investirem menos, muitas a chegarem a fim a ciclos de produto que não renovaram as máquinas porque vão fechar. Porquê? Porque é melhor especular, porque é-se melhor tratado. Por isso, isto não é sustentável. E temos uma máquina fiscal. E agora não temos aqui uma pressão adicional que é esta redução de impostos que está a ser aplicada em Espanha? Temos essa pressão. Que é mesmo aqui ao lado, não é? Mas isso é um fator de competitividade fundamental. É porque os espanhóis, mesmo com o IRC 30%, é menos que o nosso. Porque os espanhóis não inventaram as tributações autónomas. O IVA não dedutível, todas essas coisas. Por isso, uma PME em Portugal, se calhar, tem uma taxa efetiva de tributação de 40% ou 45%. E em Espanha? E em Espanha, em vez de 30%, tem 27% ou 28% ou 25%. Isto é a parte real. Mas você diz o envelhecimento, isto não é envelhecimento. Nós, dentro de um ano ou dois, temos um problema gravíssimo em Portugal. Não é daqui a 5 anos. É muito antes disso. Tribunal Constitucional como está, impostos como estão, nós temos muito pouco tempo para enfrentar uma crise financeira pública gravíssima. Isto não vai ficar como está. E o próximo corte... E é por isso que diz, peço desculpa, é por isso que diz que corremos o risco de ter uma segunda troika? Sim. Sim, porque não há governo que consiga pôr o déficit ao nível possível. Porque o problema é que nós arrecadamos isto, mas gastamos 10 ou 15 mil milhões acima. E é isso que nós temos que abater. Se não se deixar abater esta despesa, como os impostos e as contribuições não passam deste nível que vocês aqui veem, isto vai dar no sarilho. É como se fôssemos todos os dias ao casino, mas todos os dias que contraímos um empréstimo novo para apostar. Não, exato. E o déficit não tem caído ao ritmo que estava previsto no acordo que foi subscrito em 2011, nem nada parecido. Porquê? Porque a economia capotou e porque as despesas não são cortadas e porque os impostos não sobem o suficiente. Isto, nós vamos ter uma crise muitíssimo antes do que aquilo que vocês estão a pensar. E a despesa social e a despesa social com o envelhecimento da população, com a saída dos jovens mais produtivos, com tudo isso, vai agravar-se exponencialmente. Vai agravar-se exponencialmente e, por outro lado, do lado da receita, estamos a perder cada vez mais pessoas. As pessoas com rendimentos mais elevados estão a sair de Portugal. E elevar os rendimentos. E elevar os rendimentos com elas, porque as pessoas cada vez são mais móveis e os capitais cada vez são mais móveis. Vocês não imaginam a minha inquietação que eu vejo, que o Governo não percebe, os partidos não percebem, os intervenientes da comunicação social não percebem que isto é um problema, isto é um osso, passa a expressão, que está metido na nossa sociedade. E o próximo corte... Isto não se resolve com conversa. E o próximo corte não é de 10% ou 12%. Se isto não for tomado em consideração, o próximo corte, se calhar, nos salários ou nas pensões é 30% ou 40%, se não for mais. Pois, mas... Com o estoque de dívida pública que nós temos, o envelhecimento da população, a saída de pessoas de cá e uma pressão fiscal elevadíssima, nós estamos a criar um cocktail complicadíssimo de resolver. E quando tivermos outra intervenção, nós estamos nas mãos atualmente dos credores internacionais em muitas coisas, mas ainda temos alguma margem de manobra. Na próxima não temos margem de manobra nenhuma. Vamos estar com uma Argentina de joelhos perante eles e a fazer o que eles nos mandarem. Porque quando o Governo diz, bom, o Tribunal Constitucional resolve não deixar passar isso, bom, mas a gente tem que arranjar uma medida compensatória, aumentar impostos, a gente está a ver o que é isso. Não? Certo. E, portanto, isto vai entupir para essa expressão. E é crível este horizonte, o professor Medina falou de 2 anos? Não sei se é 1, 2, se é 3. Quer dizer, os mecanismos estão a funcionar de maneira que isto não tem saída. A economia não arranca. Não há investimento por causa dos impostos, por causa dos tribunais. E na próxima não há eleições. Mais outro, aliás, já se começa a notar que isto é cheiro a eleições. O Primeiro-Ministro já fala do social. O Presidente, ou como é que chama, do PS, o Secretário-Geral, fala do Estado Social. Era o que o engenheiro Sócrates falava em 2008, que pôs no Estado Social 4.500 milhões de euros mais de um ano para outro, 4.500 milhões. Quando esta gente começa a falar do social, há sarilho na próxima. O Primeiro-Ministro já falou.
Isto agora está melhor, temos que pensar no social. Já está no Estado Social. O do PS não sai do Estado Social, não sabe fazer uma conta com certeza. E pronto, é isto. O país está entregue a esta gente e a esta ignorância completa. E nós não temos margem desta vez para fazer essas coisas. Não temos margem porque temos variadíssimos fatores. Primeiro, as pessoas estão desmotivadas e cansadas, estão esmagadas. Estes impostos esmagaram as pessoas, esmagaram as famílias com desemprego, esmagaram as pessoas com os impostos, com as